8ª tentativa. Galera, eu queria agradecer aí a todo mundo que ajudou o Nicolas, a gente, a conseguir custear a compra da cadeira de roda dele, né? Queria agradecer de coração a todo mundo, a todos os nossos amigos e amigas que compartilharam, contribuíram. Pô, vocês foram sensacionais na vida do Nicolas, na nossa vida, né? Vocês vão permitir que ele consiga continuar progredindo, né? E aí eu sei que para algumas pessoas é estranho falar em progredir, né? Porque nem todo mundo conhece a história do Nicolas. Então eu resolvi gravar esse vídeo para agradecer a vocês e contar um pouco da história dele. O Nicolas, ele nasceu dia 19 de abril de 2021. Ele hoje tem 9 meses. Ele nasceu bem, porém ele nasceu com uma pequena hipoglicemia e com um quadro de policitemia, né? Que é quando o nível de eritrócitos estão muito alto. Então ele desceu para a UTI neonatal para poder filtrar esse sangue dele, né? Com uma bolsa de soro. No entanto, foi verificado uma distensão abdominal importante e ele ficou por 18 dias internado na UTI neonatal para identificar o que estava acontecendo, né? Vários exames foram feitos, não fecharam nenhum diagnóstico, ele recebeu alta com suspeita de megacólon e a gente com orientação de fazer o acompanhamento ambulatorial. Em casa, o Nicolas fez vários episódios de distensão abdominal, alguns bem feios, né? E a gente tinha medo dele ficar internado, de voltar no hospital e internar ele novamente, porque a gente passou por algumas situações bem chatas no hospital, né? Então a gente queria evitar que ele ficasse internado no hospital. Então, ele fazia distensão, melhorava, até que um dia ele começou a fazer um quadro de febre. A gente levou no hospital, não era nada. E 2 dias depois ele começou a fazer um quadro muito violento de diarreia. Então a gente voltou ao hospital novamente com ele. Dessa vez a médica fez um exame de imagem e constatou que ele tinha megacólon e internou para operar. Quando ele subiu para a UTI, a intensivista de lá olhou o Nicolas, viu que ele estava muito cabisbaixo, muito deprimido, né, muito quietinho. Ela estranhou, fez alguns exames nele, entrou com antibióticos, entrou com algumas medicações. E aí, à noite, ela falou pra gente que o quadro dele estava muito ruim, que ele estava se agarrando à vida dele, né, que ele estava morrendo. No momento que ele subiu para a UTI, ele estava morrendo, né? Mas que ela conseguiu agir rápido e estabilizou o quadro dele. Os exames dele estavam muito desproporcionais, né? Nível de sódio, de potássio, de bicarbonato. Ela explicou outras coisas lá. Mas que agora ele estava estável, estava reagindo bem aos antibióticos e que ele precisaria tratar aquilo ali, né? Primeiramente tratar aquilo ali e o megacolo seria um momento posterior, né? O Nicolas apresentava um quadro de sepse com foco abdominal. Isso quer dizer que em algum momento, explicações da médica para mim, né? Em algum momento o intestino dele deve ter encostado em algum órgão e essa bactéria migrou para a corrente sanguínea dele e estava fazendo várias alterações no organismo dele. O Nicolas foi transferido para um hospital maior porque ele ia precisar de cuidados maiores que aquele hospital que a gente levou não poderia dar para ele. Chegando no outro hospital, no momento da internação, ele precisou fazer um procedimento para colocar um catéter profundo para poder fazer a alimentação dele, medicação, tudo mais, né? Na verdade, a medicação e, se preciso, a alimentação.
No entanto, quando a equipe estava terminando de fazer o procedimento, ele teve uma parada cardíaca. E, segundo os médicos, ele ficou 30 minutos com o coração parado, recebendo massagem, medicação, tentando reanimar ele. Foram 30 minutos. E quando conseguiram acordar ele, fazer o coração dele funcionar, entubaram ele. Então, foi um momento delicado, né? Entreguei meu filho bem para a equipe fazer um procedimento simples e eles me devolveram meu filho entubado. Foram 7 dias de muita tensão, porque ele fazia algum movimento brusco e ele parava de saturar. Então o monitor começava a apitar, a equipe médica entrava correndo. E isso era várias vezes ao longo do dia. Aconteceu de uma vez a Marina tá sozinha, a mãe dele, com ele. E ele fez esse quadro de queda de saturação e não tinha um médico no hospital, né? A enfermeira que entrou e fez ali o procedimento que é feito, né? De ventilação, ofertando oxigênio a ele, e ele melhorou. Foram dias complicados. E até que ele foi melhorando, ele foi estubado. Já era identificado o megacólon. Ele precisava fazer um exame para poder identificar em qual porção do intestino tinha esse megacólon. O hospital não fazia o exame, a gente ficou muito tempo esperando e não conseguia de jeito nenhum. Então o médico resolveu fazer uma biópsia, algumas biópsias do intestino dele, até que saiu o resultado da histopatologia, identificando realmente que ele tinha, e aí foi fazer a cirurgia. Ele explicou como seria a cirurgia. No primeiro momento seria endoanal, onde seria retirado o intestino dele pelo ânus e ia verificando tudo. E quando achasse o pedaço não funcionante, ele era seccionado, depois era feita a anastomose e o intestino ia para o lugar. Mas que ele poderia progredir até um determinado momento. E a partir de algum determinado momento, se não encontrasse, ele colocaria o intestino de volta, viraria o corpo dele barriga para cima e abriria o intestino, a barriga dele, para fazer uma laparotomia para poder fazer essa retirada. Graças a Deus, no primeiro momento foi tudo certo, retirou essa parte não funcionante do intestino dele e a cirurgia foi um sucesso. O doutor Edmo, sensacional. Ele melhorou, teve alta, acho que 65 dias depois, né, de internação, ele teve alta, veio para casa bem, o pós-cirúrgico foi bem, correu tudo bem, o Nicolas vinha se desenvolvendo bem. No entanto, em outubro, no final de outubro, ele começou a ter uma hipotonia de novo. Ele deixou de sustentar a cabeça, deixou de sustentar o corpo, né? Ele só ficava deitado, ele não tinha força para levantar a cabeça. Aquilo aí chamou um pouco a atenção da gente, né? Alguns dias depois ele começou a fazer uns espasmos infantis. E até então a gente achava que era susto, né? Que ele só fazia quando estava dormindo. A gente até falava, pô, ele se assusta muito quando está dormindo, ele deve sonhar bastante e tal. E aí a gente verificou que o Nicolas estava perdendo a visão, estava perdendo a audição. A gente falava com ele, ele já não respondia mais. A gente conversava com ele, ele já não dava mais atenção, ele ficava inquieto. E aquilo chamou a atenção da gente. A gente procurou um médico, foi no médico, ele pediu um eletroencefalograma. Foi identificada a hipisarritmia, que é um padrão caótico no eletro, né, que é uma desordem que não permite que ele consiga se organizar o pensamento dele, né? E ele começa a ter uma depreciação mental e motora em função disso. E que era importante. E aí foi fechado um diagnóstico de síndrome de West. O megacólon
já não é uma doença comum, é uma doença que afeta pouquíssimas pessoas no mundo. E por isso a dificuldade de se achar um local que fizesse o exame que diagnostica. Porque o exame é caro, o aparelho é caro e quase não é utilizado. E aí o Nicolas, depois a gente ficou sabendo que devido à parada cardíaca, em algum momento ele deixou de sofrer, de ter a oxigenação necessária no cérebro dele, ele sofreu uma lesão hipóxia isquêmica e que devido a essa lesão ele desenvolveu a síndrome de West. E aí foi um pesadelo, eu comecei a estudar muito sobre isso, eu li bastante sobre isso, né? É uma síndrome refratária, epilética refratária, ou seja, os medicamentos comuns antiepiléticos não surtem efeitos, né? E aí o medicamento que é utilizado em primeira escolha não tem no Brasil, o SUS acabou com a medicação, né? É um medicamento relativamente caro, acho que é 12 mil uma ampola, mas acredito que o que é mais caro você tratar uma pessoa com deficiência mental, ou com uma paralisia cerebral, ou qualquer outra comorbidade para o resto da vida, do que arcar com uma medicação que vai tratar e vai sanar aquilo ali. Enfim. Começou uma corrida para tentar encontrar a medicação correta. Entrei em vários grupos de Facebook, de WhatsApp, de pais e mães de filhos que têm síndrome de West. Comecei a entender essa doença, uma doença grave. Nenhuma síndrome tem cura, né? O que a medicina faz é tentar combater os efeitos daquela síndrome, né? As consequências da síndrome. Por exemplo, o Nicolas ele ficou hipotenso, perdeu a visão, perdeu a audição e é como se fosse um recém-nascido aos 7 meses. E aí a gente começou numa luta, procuramos neurologista, ele começou a fazer um tratamento com canabidiol. O canabidiol foi uma medicação que deu um up nele. Ele passou a interagir novamente, passou a rir, parecia que ele entendia, né? Ele tinha os momentos dele e aquilo ali dava um ânimo pra gente, mas não controlou as crises. E aí a gente procurou uma médica especialista, ela me mostrou o protocolo de como que era o tratamento e a gente fez o protocolo, ele melhorou o corticoide. Já no segundo dia que ele tomou o corticoide, ele parou totalmente as crises. Ele tinha 30 crises por dia. Cada crise daquela era um dano que ele sofria no cérebro. E a gente não sabe mensurar que tipo de dano, qual era a dimensão dele, né? Se era permanente, né? Então, a gente conseguiu o controle desses espasmos, ficamos bem felizes com isso, né? Fizemos um eletrocardiograma e ele saiu do padrão de hipoarritmia, ele não tinha mais isso. Com isso ele começa a ter uma melhora cognitiva e motora. A Nicolas já passa a sustentar a cabeça, passa a mexer melhor braço e perna, né? Ele já começa a ficar com ele já tem hoje, já apresenta uma pequena deformidade óssea dos pés, e onde ele está fazendo a reabilitação foi pedida 2 órteses que vão ser feitas sob medida para fazer a correção disso. Ainda há tempo, graças a Deus. E a gente vendo que ele estava progredindo, a gente levou novamente a neurologista e ela falou assim, olha, ele precisa de uma reabilitação multifuncional, eu acho que é essa palavra, eu esqueci, multidisciplinar. Então ela falou, todo tipo de terapia que você conseguir para ele, faça. Todo tipo de estimulação. E aí a gente tinha 2 opções. Ele tem um plano de saúde bom, que deixa a gente na mão sempre, digamos de passagem. E tem o SUS, que o pessoal bate, mas é o que vem dando amparo pra gente. O Nicolas ele faz uso de um leite caríssimo, R$170 a lata, que só dura 2 dias. E o Nicolas recebe esse leite pelo SUS.
E novamente o SUS ajudou a gente, designando o Nicolas, encaminhando ele para um dos maiores centros de reabilitação daqui. Se não for o maior, eu não parei para pesquisar, mas a gente tem muita referência boa e você vê a diferença quando você é recebido. Da recepção, você já vê que é um local diferente. O pessoal está ali por amor mesmo, né? Faz o verdadeiro jus à profissão por amor. Nicolas foi recebido por uma equipe multidisciplinar de médica, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga. Eles montaram um plano estratégico lá para a reabilitação dele. E ele vem progredindo bem até o momento em que ele estagna. Ele fica estagnado, né? Ele já sustenta a cabeça. Agora ele precisa sustentar o tronco, equilibrar o tronco, sustentar o tronco para poder sentar, num primeiro momento com apoio, no segundo momento sem apoio, poder rolar sobre o corpo dele, engatinhar e andar, né? É um processo natural que as crianças aprendem sozinho. O Nicolas vai ter que aprender sendo estimulado, né? A visão e a audição dele ainda não estão 100%, mas eu quero dizer que já melhoraram. Hoje o Nicolas ele tem um certo grau de visão, ele acompanha a gente quando a gente anda, quando a gente mostra um brinquedinho para ele, uma coisa ou outra. Um ouvido dele já tem uma audição relativamente boa, porque quando você fala ali perto, você emite um som, alguma coisa, ele vira toda a cabeça dele para o local do som para poder identificar, e no outro lado não tem resposta. Então a gente está tentando procurar trabalhar esse outro lado que não tem resposta, estimular ele para ele ficar funcionante novamente. A gente tem fé que ele vai melhorar da visão e audição dele. Quanto à melhora motora dele, está estagnada nessa parte aí, porque o Nicolas ele passou por tanta coisa que nem eu, nem minha mãe, nem a mãe dele, né, a gente consegue deixar o Nicolas chorando. O Nicolas chora, alguém já pega, e ele precisa ficar no chão para aprender a rolar, a conhecer o corpo dele, que ele no colo, o movimento dele fica limitado. E aí a médica falou que era importante a cadeira de rodas, porque ia ajudar numa postura dele, né? Ele ia ficar sentado naquela postura, ia equilibrar a cabeça, ia fortalecer a musculatura do tronco dele. Era um progresso. Ele ia voltar a progredir. A instituição doa essa cadeira para as pessoas que fazem reabilitação lá. No entanto, o SUS ele não repassa o valor correto desde 2009. Esse valor está defasado. Desde 2009 ela explicou que não teria como arcar com a diferença. Mas que em setembro a gente poderia pedir novamente. Veja bem, nós estamos no dia 12 de fevereiro e isso foi nos falado no dia 10 de fevereiro. E eu falei, cara, não tem condições de eu esperar até setembro. Se meu filho depende disso, eu vou correr atrás disso. E aí falei com a madrinha dele, né? A irmã dela é assistente social, já ajudou muito a gente. De repente ela conhecia alguma instituição que doasse ou que emprestasse e tudo mais. E ela pegou, jogou na rede social, fez todo um alarde. Ela é espetacular. Aí eu peguei, fiz também, coloquei na minha rede social, minha mãe compartilhou, e aí os amigos da gente foram compartilhando. A nossa intenção era que chegasse até algum vereador, candidato, algum político ou instituição que doasse isso pra gente, né? E aí, para nossa surpresa, começou um monte de gente me chamar e falar, cara, eu quero ajudar seu filho, pô, eu quero contribuir, como é que eu faço? E aí a gente teve a ideia de criar uma vaquinha online, o pessoal tem contribuído lá, algumas pessoas têm dificuldade de contribuir lá e pede meu Pix, faz o Pix para mim. Cara, se fosse para mim, eu ia morrer e não ia pedir isso. Quem me conhece sabe que eu sou orgulhoso demais. Mas pro meu filho, porra, eu engulho meu orgulho, tudo, porque para ele eu dou minha vida. Eu venho tratando dos meus olhos desde que ele perdeu a visão, porque eu falei para ele, cara, se você crescer e precisar de um transplante, eu vou doar os meus olhos para você. Você vai ter os meus olhos, você não vai ficar sem visão, meu filho. Mas graças a Deus isso daí vem melhorando. Enfim, a cadeira de rodas ajuda para isso, né? É importante para ele e essa é a história dele, cara.
O Nicolas ele vem sofrendo, vem tendo alguns ganhos. Em algum momento ele para. No momento esse ganho motor dele está estagnado, mas com a compra da cadeira vai melhorar. A visão e a audição dele, pô, já estão melhorando. Ele já consegue balbuciar algumas palavras na linguagem dele, da idade dele, né? Mas ele é bem falante. É uma criança risonha, é uma criança alegre. Ele é inteligente. Cara, meu filho está aqui no meu colo, dormindo. É a 8ª vez, se eu não me engano, que eu tento gravar esse vídeo. Você é guerreiro, cara. Você é guerreiro. Nunca deixe que ninguém fale pra você que você não consegue fazer nada, ou que você não vai ser ninguém na vida. O que as crianças aprendem naturalmente, você vai aprender na marra. Isso vai te deixar forte. Você é guerreiro. Com apenas 9 meses você já passou por muita coisa e superou todas elas. Então, se alguém faz qualquer coisa, você faz também e faz melhor. Sacou? Papai quer dizer que te ama. Sua mãe te ama. Sua avó é apaixonada por você. E a gente deseja que você cresça feliz e que tenha uma vida digna. A gente vai batalhar por isso. Pai te ama, filho. Olha, vovó, me amarraram, vovó. Eu tô muito sapeca. Tô tirando tudo, os catéteres. Aí me amarraram, vovó. Me solta, vovó. Vem cá me soltar, vem. Olha, me amarraram meu baixinho. Eu tô muito sem vergonha, eu.